Vamos falar dele. Cleveland Browns, já que o Murilo está com um pouquinho de pressa, vamos conversar contigo, Murilo. Você abriu a live falando de... que estava falando mais de assuntos criminais, assuntos judiciais, falando de tribunal do que de futebol americano especificamente. Vamos tangenciar o assunto, é inevitável, mas eu não quero entrar em polêmicas, porque eu acho que isso já não cabe aqui na live. Se vocês na live aí quiserem saber nossas opiniões, bom, aí vocês corram atrás dos nossos perfis pessoais, eu acho que cada um já deixou bem claro o que acha do assunto, mas aqui a gente vai tentar falar de futebol americano, único e exclusivamente, tá bom? Se chegar lá no meu perfil lá no Twitter e colocar Watson no filtro, eu estamos há 4 meses ali falando. É isso aí. Mas agora vamos nos concentrar no futebol americano e a gente não pode deixar de falar do que acontece, né, com a situação dos quarterbacks em Cleveland, o Cleveland Browns. Finalmente conseguiu colocar um ponto final na novela Baker Mayfield. O Baker vai jogar lá no Carolina Panthers. Me parece meio a contragosto, porque parece que há aí umas certas rusgas entre Baker Mayfield e alguns membros da comissão técnica do Carolina Panthers. Foi uma negociação esquisita entre time e jogador, mas enfim, isso já não interessa mais ao Cleveland Browns. Interessa a Cleveland agora o que vai acontecer nos primeiros 6 meses, aliás, nas primeiras 6 semanas de jogo da temporada 2022. Por quê? Afinal de contas, o quarterback novo vai tomar aí um gancho. Diz o Roger Goodell que vai recorrer. Eu não sei em que pé que está essa recorrência. Eu não sei a quantas anda esse capítulo. Até onde eu sei, por enquanto, é isso. 6 jogos sem o QB titular. Jacoby Brissett assume durante esse período. Houve boatos, eu não sei se até onde isso é verdadeiro, até onde isso fica só no campo das ideias. Você pode me confirmar, Murilo, de que há interesse do Cleveland Browns em Jimmy Garoppolo, o que já seria, na minha opinião, pelo menos uma melhora de qualidade aí de quarterbacks do Cleveland Browns, pelo menos até a chegada de Deshaun Watson, que aí sobe mesmo o patamar desse time, porque a gente sabe que, apesar da pessoa, o talento do Watson é inegável, é um cara muito atlético, é um cara com uma precisão muito boa. Bom, o Cleveland Browns já tem uma defesa bem postada, uma defesa que consegue se sustentar, uma defesa que consegue se garantir em campo para o ataque produzir. O que a gente pode esperar desse começo de temporada de Cleveland Browns, e aí já fazendo um exercício de futurologia muito grande? Acha que dá para se recuperar até a semana 7 contra... E a NFL é muito engraçadinha, né? Na semana 7 contra o Baltimore Ravens? Muito engraçadinha. Então, 6 jogos tem muito como recuperar em 6 jogos. Eu estava focando sempre no começo, né, dos rumores da suspensão, com 8 jogos de suspensão, que aí seria o limite do limite. Meia temporada vivendo com o Jacoby Brissett. A partir de 8, e a NFL não está pensando em 8 jogos, os grandes rumores são de 10 jogos ou 12 jogos. O Watson quer muito 10 jogos e 5 milhões, né? Mas a NFL ainda está querendo forçar a temporada inteira, mas se não, 12 jogos. 10 ou 12 jogos, qualquer uma das suspensões já seria muito péssimo pra gente. Porque o Jacoby Brissett em 10 jogos eu já não acredito. Os rumores são fortes, só que a partir que a Mary Kay, né, que junto com o Jake Fowler, né, da ESPN de Cleveland, são as 2 grandes fontes, então se sai deles, tem alguma coisa ali, e a Mary Kay citou, né, sobre o Garoppolo, e o Cleveland vai ter que esperar. Infelizmente, Cleveland é engraçado que em casa de apostas, quando é previsão de ataque, de defesa, da CBS, Fox, todo mundo coloca como incógnita. Aliás, não existe ranking, né? Não existe previsão com muita segurança para falar de Cleveland. Mas Cleveland vai ter que esperar. O Garoppolo, eu já tinha falado sobre ele, porque dificilmente vai ser 6 jogos do Watson. Vai dificilmente mesmo. No mínimo, para mim, 10 jogos, e 10 jogos de Brissett não vai dar. Vai ter que buscar o Garoppolo. A sorte é que o Carr Hunt quer sair, e acho que Cleveland não vai pagar.
ainda mais depois que draftou o Jeremy Ford, e o D'Ernest Johnson vai ficar por mais um ano. Eu sei, o Carl Hunt é um grande complemento para o Nick Chubb, a taxa de grandes jogadas, né, corridas acima de 10 jardas. O Carl Hunt é um dos melhores da liga, mas vai ter que gastar. Né, já vai ter que gastar com o Deshaun Watson, e Cleveland eu acho que gastaria muito mais no Garoppolo do que o Carl Hunt. E como o próprio Cleverton falou, a defesa já está muito bem preparada, né? A linha defensiva continua ainda com o Myles Garrett, teve adições como o Perry Winfrey no draft, a secundária em si, né? A secundária é o segundo ano do Greg Nilsson, primeiro ano de calor do Greg Nilsson foi absurdo. O Denzel Ward já se machucou menos, também é outro absurdo. O Grant Delpit, pela primeira vez, parece saudável. Os rumores são do Grant Delpit sem nenhum problema físico, na melhor forma física que ele veio lá de LSU. E se juntar a área de safeties e a área de linebackers, né? Ainda mais o segundo ano do Jock, a manutenção do Harrison Bryant, a defesa em si já está bem completa. E isso é muito importante, porque eu estudei muito o 2020 do Deshaun Watson. O Deshaun Watson conseguia produzir em si aquele ataque horrível de Houston, mas não ganhava jogos. Por quê? Não tinha proteção, mas porque também a defesa de Houston não conseguia manter o placar, estabilizar o placar. E esse Cleveland, literalmente assim, todo time precisa dar para o quarterback o melhor cenário. A gente está falando, Cleveland vai ter que entregar para o Watson o melhor cenário. Então, pela primeira vez na vida, o Watson tem uma proteção boa, tem um jogo corrido e, falando em defesa, entregar jogos ganháveis, né? Conseguir manter, né, placares. Isso o Deshaun Watson nunca teve, principalmente em playoffs, né? Naquele 24-0 do Chiefs. Pois é, né? Vendo, inclusive, olhando aqui o draft class do Cleveland Browns, eu não sei se ele está corretinho, boa parte dos investimentos do Cleveland Browns ele foi em defesa, né? Então, é um time que está se preparando aí para se segurar dentro da divisão. Obviamente que não contava com essa suspensão e tudo mais, não estou falando que o Cleveland mudou o seu draft pensando nisso, né? Mas assim, deu a sorte de conseguir preparar uma defesa com boas peças, tem calouros de potencial chegando aí para compor esse elenco. Se vier o Garoppolo, com certeza essa defesa segura, né? Eu não me lembro, Murilo, agora me ajuda aqui, quais são os primeiros 6 jogos do Cleveland Browns, porque existe o fator também de, durante esse primeiro período, aí seja de 6 ou seja de 10, o nível de importância dos jogos que o time vai enfrentar. Porque uma coisa é você enfrentar jogos da sua divisão, é você no meio do caminho já pegar os 4 times, todos os 3 adversários diretos de divisão. Outra coisa é você pegar adversários da Conferência Nacional, porque são jogos, entre aspas, que assim, ok, perdeu, é um prejuízo, mas é um prejuízo contornável. Então, como está o calendário aí para Cleveland nesse momento? Então, a gente focando primeiro, né, nos 6 jogos. 6 jogos de Jacob Brissett, sem Garoppolo. Primeiro, é o Carolina Panthers e a gente é uma incógnita, a gente não sabe o que vai ser, né? A gente espera que seja difícil porque é o Baker Mayfield enfrentando novamente Cleveland. Lei do ex, né? Lei do ex. Mas, ao mesmo tempo, o psicológico dele, assim, que já é meio... Então, eu ia comentar com vocês aí. O Murilo ia falar, mas pelo jeito perdemos o Murilo aqui. Então. Tem o calendário aqui do Pronto, Browns. voltou. Olha voltou. Voltamos. Você só está mudo, Murilo. Vai lá. Vê se agora tá funcionando. Agora foi isso. Então, é porque eu tinha saído pro aplicativo da CBS para ver o calendário dos jogos. Acontece. Então, assim, só para finalizar, o Chargers na semana 5 e o Patriots na semana 6 com o Brissett, aí já seria a prova que com o Brissett não tem como avançar. E se continuar avançando, o Watson pegou mais 4 jogos, aí logo em seguida já tem o Baltimore Ravens. Então lá. Então, assim, o Brissett consegue aguentar esses 4 jogos, pode arrancar uma vitória com o Patriots, só não acredito contra o Chargers. Só que é muito incógnita esse começo de campeonato para Cleveland. Por enquanto, com 6 jogos, ainda dá para se manter. Com mais, vem o Garoppolo
E assim, o Garoppolo, ele precisa, vai ser aquilo, né? Jogos como o Brissette, né, de um touchdown apenas, só para se administrar o jogo, e tem aqueles jogos que o Garoppolo joga absurdamente. A gente não tá pedindo o Garoppolo nos playoffs. Muitas pessoas falam do Garoppolo nos playoffs, e sim, eu também não concordo que ele é um jogador vencedor, não. Até porque as estatísticas nos playoffs é absurdas de ruins. Mas a gente não tá pensando de um Garoppolo ali nos playoffs. A gente tá pensando no Deshaun Watson. A gente vai ter que continuar pensando nisso.